Depois do ministro Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte mais famoso internacionalmente não era nem o Barroso, que presidia até pouco tempo, e muita gente sabe que ele viajava, dava palestras, mas não era. O Toffoli, Dias Toffoli, era o nome mais conhecido do Brasil internacionalmente no que diz respeito à Suprema Corte. Por quê? Por causa da sua ação imoral, antiética e, podemos dizer, criminosa, que ele empreendeu liderando desarmar a Lava Jato, tornando pessoas não somente inimputáveis por uma série de questões técnicas e que a gente sabe que foram instrumentalizadas para fazer com que acordos de leniência celebrados em 10 ou mais países com as empreiteiras que receberam dinheiro desviado, seja do BNDES ou seja da Petrobras, no que foi investigado na Lava Jato, todo esse esquema que foi julgado e reverberou para outros países com acordos para que essas empreiteiras não pagassem multas bilionárias, tudo isso foi desfeito no Brasil. E vários desses países se perguntam, peraí, quer dizer que nós fizemos um acordo de leniência para que a gente parasse o julgamento dessas empresas, mas no Brasil estão até devolvendo aquilo que foi roubado. Chega ao ponto de agora nós termos algumas das pessoas que confessaram, mostraram as conexões, mostraram aonde pagaram, onde foi feito o depósito. Algumas das empreiteiras abriram, inclusive, a estrutura interna criada, como foi o caso da Odebrecht, com um departamento de obras estruturadas com um servidor na Europa que fazia o pagamento automático de propina para vários níveis, em vários países. E tudo isso aconteceu e o ministro Dias Toffoli foi o principal responsável, não somente ele, já há uma participação do Zanin, já houve uma participação importantíssima do Lewandowski, que agora se afasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque também foi contratado pelo Banco Master quando sai do Supremo Tribunal Federal, e não somente pelo Banco Master, se a gente olhar a história, a gente já percebe que não houve nem aquela necessária quarentena de ficar afastado, você que sai da Corte Suprema do país, nada disso. É na cara de pau. Ele, o Lewandowski, que deu aquela liminar que eliminou, inclusive, a lei das estatais, flexibilizou a lei das estatais e permitiu que fosse desfeito todos os avanços institucionais do Brasil para evitar a corrupção, a influência política nas estatais. E hoje a gente está vendo o preço disso. Todas as estatais em prejuízo, com uma influência política gigantesca, e a corrupção volta com uma força redobrada. Por quê? Porque o alimento da corrupção sistêmica é a impunidade. E hoje no Brasil nós não compramos a impunidade só nas Supremas Cortes, seja no STJ e no STF. O sistema não se limita a comprar. Atualmente, o sistema tem nesses ministros participação, como a própria família do ministro Toffoli, que já é investigada na questão desse empreendimento, desse resort há muito tempo. Há um piloto, inclusive, como nas redes sociais, eu não me lembro o nome dele agora, mas que veio denunciando voos em que o ministro Toffoli esteve em avião de um proprietário ligado, inclusive, ao narcotráfico. E o levou para esse local, onde ele passa as férias com frequência no final de ano. Esse empreendimento da família já é investigado há muito tempo. As conexões da esposa do ministro Toffoli, que teoricamente paga uma mesada para ele, porque cada um desses ministros, o que eles recebem, 40 e poucos mil ali no STF, isso é troco, isso é peanuts, como se diz aqui nos Estados Unidos. Isso daí não representa nada contra o patrimônio. Olha o patrimônio do ministro Barroso, por exemplo. A sua família, o seu filho ligado ao BTG Pactual, a estrutura em offshores da família, os imóveis aqui na Flórida e os investimentos, isso não consegue, você não consegue trabalhar anos e mais anos para amealhar esse tipo de patrimônio. Por quê? Porque são estruturas de escritórios que ganham ações bilionárias e essas ações pagam para eles pelo sucesso, pela influência, pela articulação junto aos seus esposos, maridos e pessoas nas Cortes Supremas, cifras milionárias. Veja, o que a esposa do ministro Alexandre de Moraes recebeu do Banco Master
daria quase que você receber R$ 1.000 por segundo. Se você somar aquilo ali que ela está recebendo, não existe nenhum escritório de advocacia que celebra um contrato desse no qual o escritório é constituído basicamente dela, da Viviane e os 2 filhos. E o próprio, obviamente, ministro Alexandre de Moraes, que talvez fosse o principal ativo dessa organização. Mas isso acontece com Toffoli, acontece com Gilmar Mendes, mesmo depois do divórcio, pelo menos aparente divórcio ali da Guiomar, e acontece também com o Zanin. Os 4 são exemplos incontestes desse trânsito, desse tráfico de influência, desse conflito de interesses que existe ali no Supremo Tribunal Federal. Mas não para aí, porque isso já chegou no Senado, isso já está na Câmara dos Deputados, está nos ministérios e na Presidência da República, porque, como diz o vice-presidente, eu gosto de lembrar, a quadrilha retornou ao local do crime, à cena do crime, e retornou com uma vontade de roubar impressionante, Paulo.